Olá, Pai do Senhor, tudo bem com você? Glória a Deus, que você está bem. Hoje nós iremos falar mais um pouco da palavra de Deus e nós vamos falar sobre uma bênção, né? Uma bênção que é a oração. A oração, ela é a chave da vitória para todo aquele que decide entregar a Deus as suas súplicas, entregar a Deus em oração as suas necessidades, porque Ele sabe das nossas necessidades, mas Ele quer que nós venhamos levar a Ele em oração. É igual a um pai, né? Ele sabe qual é a necessidade do filho, mas se o filho não chegar até a ele e pedir, né? Possa ser que ele vá ganhar, mas não naquele momento que pediu. E o nosso Pai Celestial, ele deseja um relacionamento conosco. E a oração, ela é um ato de conversarmos com Deus. A oração, ela é uma conversa, é uma comunicação. E como é que eu quero ter uma experiência ou intimidade com alguém se eu não converso com ela? Como é que você quer ter intimidade com Deus se você não fala com Deus? Vou lhe fazer uma pergunta. Você já orou hoje? Qual foi a primeira coisa que você fez quando você acordou, abriu seus olhos? Você falou com Deus? Você falou com o teu pai, o teu melhor amigo? Então, neste vídeo de hoje eu quero te dizer que a oração ela é muito importante na vida da gente, porque é uma forma de falarmos com Deus de tudo o que nós sentimos. Procuramos tantas pessoas ao nosso redor para conversarmos e às vezes nós não achamos respostas, né? Aquelas pessoas elas não podem nos ajudar, mas se nós fecharmos a nossa porta, entrar no nosso quarto e orar, falar a sós com o Pai, Ele que nos ouve em secreto, Ele vai nos responder e vai nos abençoar. Amém? Vamos ler em João capítulo 17. Eu vou estar lendo esse versículo porque eu gosto muito dele e me traz, sabe, uma realidade do amor de Jesus pelas nossas vidas. Antes de nós existirmos, né? Antes de estarmos aqui, o Senhor Jesus, Ele já orou por nós. E Jesus, Ele é um exemplo de uma pessoa que viveu em oração aqui na terra. Mesmo Ele sendo Deus, Ele não deixou de orar. Ele estava sempre orando, sempre conversando com o Pai. E por que nós, seres humanos, tão miseráveis, carnais que somos, frágeis que somos, nós não mantemos esse diálogo com o Pai? Não apresentamos a Ele a nossa fragilidade, não entregamos a Ele um pouco do nosso tempo para conversarmos, para dialogarmos com Ele. Em João capítulo 17, eu peço que você abra a tua Bíblia aí, a física ou a digital, em João 17 e o capítulo 20, o versículo 20. João capítulo 17, o versículo 20. Vamos ler. Eu não rogo somente por estes. Isso era a oração de Jesus pelos seus discípulos. Se você acompanhar a leitura ali do primeiro versículo até o 20, você vai entender que Jesus estava orando pelos seus discípulos. E nesta oração ele fala: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. E qual é a palavra do Senhor que nós temos? É essa daqui. E nós cremos nesta palavra, nós cremos em Jesus.
E Jesus orou por nós também. Ele orou pelos seus discípulos e ele também orou por nós. E ele nos diz ali no 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então nós vemos que Jesus, ele tinha a vida dele de oração, e se nós observarmos na Escritura, o Senhor Jesus, ele passava o dia com a multidão, o dia ali operando milagres, maravilhas, e depois ele se retirava para orar, para conversar com Deus. E é impossível, amado, amada, conhecer alguém sem a gente conversar com ela, né? E é impossível nós conhecermos Jesus, né, profundamente sem a gente conversar com Ele. E para a gente conhecer é necessário nós orarmos, falarmos com Ele. E quando é que eu devo orar? A Bíblia, ele fala que devemos orar sem cessar, de manhã, de tarde, de noite, ao levantar pela manhã, ao deitar à noite, no horário do almoço, do café da manhã, agradecer. Esses são momentos de diálogo que nós temos com o nosso Criador, o nosso Pai eterno, o nosso amado Jesus. E assim como nós convivemos com pessoas, vamos dizer assim, no meio de uma família. Imagine uma família que não tem um diálogo, que cada um levanta e não fala com o outro. Como deve ser estranho, né? Uma pessoa não dá um bom dia para o outro, não perguntar como passou a noite, e tá tudo bem contigo, você está bem, já tomou café, quer tomar um café? Imagine só, acordarmos mudo e passar o dia todo calados e não ter essa troca de diálogo com quem está ao nosso lado. Agora nós vemos como é também, trazendo nessa realidade com Deus. Como é que nós vamos acordar de manhã, vamos tomar o nosso café e nós não vamos agradecer a Ele pela oportunidade, a graça que nós temos de amanhecermos. Então, quando nós conversamos com Deus, quando nós oramos, nós estamos sendo gratos por Deus, nos ter dado a oportunidade de vida, a oportunidade de estarmos aqui. E estamos reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é o nosso Rei. Então, eu devo orar em todos os momentos. Quando estiver enfermo, eu devo orar pedindo ao Senhor para ter misericórdia e me sarar. Se eu pecar, se eu errar, fizer alguma coisa que eu sei que não é do agrado dEle, eu me humilhar diante da Tua presença, a presença dEle, e pedir o perdão. Porque na Bíblia, aqui em 1 João, capítulo 1, e o verso 8, diz assim: se dissermos que nós não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a única forma de nós termos os nossos pecados perdoados é se nós conversarmos com o Pai, se nós pedir perdão, confessar aquilo que fizemos de errado. Assim como eu machuco alguém e para que ela venha me perdoar, eu preciso me aproximar dela e pedir perdão. Assim somos nós com o Pai. Se nós erramos, se nós cometemos alguma falha diante a Deus, precisamos pedir perdão. E a forma de pedirmos perdão é dobrarmos nossos joelhos e clamar e orar e falar com Ele. E como eu devo orar?
Muitas pessoas devem indagar: como eu devo orar? Que posição eu devo estar para orar, para que o Senhor possa me ouvir? A oração, ela não é necessário apenas estar de joelho. Claro que de joelho, quando você se ajoelha, você está em uma posição de humilhação, uma posição de reverência, se está se prostrando diante o Rei dos Reis. Mas você pode orar deitado, pode orar em pé, pode orar sentado, pode orar no ônibus, pode orar no momento que você estiver no trabalho, no banheiro, aonde você estiver, você pode conversar com Deus. Você não conversa com teu amigo, com a tua amiga, em qualquer lugar? Então, com Deus não é diferente, porque Ele é o teu amigo. Ele é o meu amigo. Então eu posso falar com Ele em todos os momentos, aonde eu quiser orar, aonde eu estiver no momento precisando falar com Deus, eu posso falar com Ele. Eu não preciso estar somente na igreja ou de joelho em um quarto orando. Eu posso apenas me concentrar aonde eu estiver. Se não der tempo, chegar na igreja ou no quarto e orar, falar com Ele, falar de algum sentimento, alguma coisa que me incomoda. Ele está pronto a ouvir. Nós que nos calamos, que não nos prostramos diante dele, não conversamos com ele. Ele fala na sua palavra que a mão dele não está encolhida e nem os seus ouvidos agravados para que ele não possa ouvir. O Senhor, ele ouve as nossas orações. A oração do justo e a oração do ímpio. Ele ouve todas as orações. E qual o valor da oração? O que eu obtenho através da oração? Na Bíblia, nós vamos encontrar vários exemplos de pessoas, homens e mulheres, que foram vitoriosos através da oração. Nós temos um exemplo de Josué. Josué ele estava em uma batalha e estava escurecendo, estava anoitecendo, e ele ora e o sol para. Você já imaginou o poder da oração? Você já imaginou o que tem impedido você orar? Que tudo aquilo que vem para impedir você orar é para que você não venha obter vitória em Deus? Imagina se Josué não orasse. Ele não teria essa experiência maravilhosa e receber a vitória do sol parar e ele findar a guerra e ser vitorioso. Porque no lugar onde estava, precisava de claridade, porque eram trevas, na época não tinha luz, não tinha corrente elétrica, e eles precisavam do sol como luz. E aí Deus ouve a oração de Josué. Elias orou e o fogo desceu. Elias, ele consertou o altar, colocou o boi, o animal ali no altar, ele jogou água e ele clamou a Deus, ele orou e o fogo desceu e consumiu aquele holocausto. Moisés clamou a Deus e Deus abriu o mar. E várias outras lições que nós temos aqui na palavra de Deus, de que quando o homem ou a mulher ele se prostrou diante a Deus, orou, suplicou ao Senhor, eles receberam resposta, receberam vitória. Pedro, o discípulo de Jesus, estava cerrado na cadeia. Ele iria ser morto no dia seguinte, mas tinha uma igreja que estava orando, tinha umas pessoas, a igreja estava orando, e Deus envia um anjo e acorda Pedro e faz Pedro passar por todas aquelas celas.
E a Bíblia fala que quando ele foi passando, os portões das celas iam se abrindo. Que coisa maravilhosa nós entendermos o valor da oração, o poder da oração. Desculpa. Quando nós aprendermos que conversar com Deus, falar com Deus, vai nos ajudar, né, a alcançarmos aquilo que precisamos diante de Deus, da vontade dEle, nós oraríamos mais, nós clamaríamos mais, nós nos chegaríamos mais a Deus. A Bíblia fala: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Então, se nós não recebemos é porque nós não pedimos, a Bíblia fala. E se pede e não recebe, é porque nós pedimos maus, pedimos para o nosso próprio deleite. E existem várias formas de nos achegar a Deus em oração, para que as nossas orações venham a ser ouvidas. Você sabia disso? Que não é de qualquer forma também que eu vou receber todas as minhas petições resolvidas diante de Deus? Eu preciso ter um coração sincero diante de Deus. Eu preciso me humilhar, reconhecer que sou pecadora, pedir perdão ao Pai. E se eu tiver em falta com alguém, alguém tiver em falta comigo, eu devo primeiro me acertar com a pessoa, pedir perdão, liberar o perdão, para depois falar com o Pai. Porque o Senhor, Ele não nos perdoará se eu não sou capaz de perdoar o meu irmão. A Bíblia fala: se você perdoar o seu irmão, você recebe perdão. Se eu não perdoo, como eu vou ser perdoada? E hoje, essa palavra vem para nos animar a voltar à prática da oração. Talvez você orava e hoje não ora mais. Talvez todos os dias de manhã você acordava, dobrava o seu joelho, ou antes de dormir, dobrava o seu joelho para falar com Deus, para conversar com Ele, contar como foi o seu dia, contar aquilo que te afetou, aquilo que te entristeceu, pedir para que Ele e até mesmo agradecer, porque a oração não é só pedir, a oração é também você agradecer, é você se lançar aos pés do Mestre, do Pai Eterno e agradecer pelo dia maravilhoso, pelo alimento, agradecer pelo conforto do teu lar, agradecer pelo teu trabalho, agradecer pela sua família, agradecer pelos seus amigos e tantas outras coisas, né? Então é isso. Eu quero, neste vídeo, nessas simples palavras, dizer que a oração é a chave da vitória. Jesus, ele venceu, teve uma vida de vitória, foi vitorioso também porque viveu em oração. Homens e mulheres que nós vamos ver citados na Bíblia, eles venceram porque eles oraram. Oraram, falaram com Deus. E nós temos um exemplo lindo que é o do rei Davi. Nós sabemos que o Davi, ele orava antes de ele ir para a guerra, ele consultava Deus para ver se ele seria vencedor, se era para ele ir, se não era para ele ir. Antes de ele tomar essas decisões, ele ia para o Pai. E eu quero dizer para você, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, fala primeiro com o Pai, para ver se Ele vai te autorizar, se está na vontade dEle de que você tome essa decisão. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe aquilo que vai nos prejudicar, mesmo que pareça que não, mas Ele sabe. E se Ele disser que não é para você tomar essa decisão, não tome.
não tome. Não queira passar pela frente. Não queira desobedecer às ordens do Pai, porque você só vai se acabar. Porque Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que é melhor para nós, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela esta palavra. Pai, obrigada, Senhor, porque nós temos livre acesso, Senhor, para falar contigo, para dobrar os nossos joelhos, ou sentados, ou deitados, ou em pé, aonde estivermos falar contigo, Senhor. Hoje nós não precisamos, Senhor, de um lugar específico para falar, para clamar a Ti, para suplicar a Ti. E nem hora específica, Senhor. Podemos clamar a Ti em qualquer momento, em qualquer situação. Pai, que em nós viemos ser resgatados, Senhor, o desejo de falar contigo, de nos relacionar contigo. Põe, Senhor, este desejo no nosso coração, para falarmos, conhecer, Senhor, a Ti melhor. Pai, eu quero também, Senhor, orar por todos esses amigos, conhecidos e aqueles que eu ainda não conheço que estarão assistindo, Pai, este vídeo. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe a situação que cada um está enfrentando. E eu quero te pedir, Senhor, estende as tuas mãos poderosas. Se for uma cura, que o Senhor possa curar. Se for uma libertação, liberta. Se for uma transformação, transforma. Pai, se for uma porta de emprego, abre, Senhor, uma porta de emprego. Ah, Senhor, o Senhor sabe de todos os detalhes da nossa vida. Pai, se é uma resposta que esta pessoa está precisando, que o Senhor possa responder, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, dar direção. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer que somos dependentes de Ti, que precisamos falar contigo, para que nós não venhamos tomar decisões erradas e, ó Pai, nos machucar com as nossas más escolhas e decisões precipitadas. Senhor, eu agradeço, Senhor, por mais um vídeo, eu agradeço por mais uma palavra que o Senhor tem nos dirigido e que o Senhor possa tocar em cada coração. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Por mais que não tenha saído do jeito que nós queríamos, mas nós sabemos, Senhor, e eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. E para você, tenha um excelente dia na presença do Senhor e até mais. Deus continue te abençoando. Um abraço.